O caso Vitória Regina está repercutindo em todo o Brasil e até no mundo. Uma morte muito triste que nos passa uma mensagem muito forte e uma investigação nebulosa onde até o pai da Vitória acabou indo parar na lista de suspeitos. Olá, eu sou Jaqueline Airoso, sejam bem-vindos ao canal Crimes Inesquecíveis, onde hoje eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível, uma história que ainda está acontecendo, né? Extremamente recente, foi há mais ou menos 15 dias onde tudo aconteceu. Uma menina de 17 anos, uma menina que poderia ser eu ou você, trabalhando, batalhando, se colocando numa situação de perigo para conquistar as suas coisinhas. É muito angustiante você conhecer a Vitória ali, acompanhar os últimos passos dela, entender tudo o que aconteceu depois. Gostaria de pedir para você tirar uns segundinhos aí para se inscrever no meu canal, deixar seu like, comentário e compartilhar esse canal com pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. E vamos então falar da Vitória. A Vitória Regina de Souza estava ali com apenas 17 anos, era uma menina muito boa, muito alegre, segundo os pais mesmo falaram, ela era uma criança, né? 17 anos é uma criança, mas ela não era vista por eles como uma moça, uma jovem adulta, ela era vista como a filhinha deles mesmo, uma menina muito obstinada. Eles disseram que todas as crianças que ela convivia adoravam ela justamente pela alegria. Ela tinha muitos sonhos, inclusive de algum dia trabalhar nessa área criminal. Ela já tinha trabalhado de jovem aprendiz. Os pais têm uma vida muito simples, como dá para ver pela casa, mas eles tinham uma vida feliz, era uma família feliz, né? Embora o pai da Vitória já tivesse passado por essa dor de enterrar um filho, ele infelizmente agora está passando por isso tudo de novo. Segundo eles, a decisão da Vitória teria sido de mudar de emprego, trabalhar nesse shopping, onde ela ganharia um pouquinho melhor, teria mais oportunidade. E quando tudo aconteceu, ela tinha passado os 3 últimos dias trabalhando num restaurante nesse shopping em Cajamar. Me perdoem, eu não sei o nome do shopping. Ela já tinha sido informada de que ela tinha passado nessa primeira experiência e que ela seria contratada. Todos a descrevem como uma menina querida, que estava sempre sorridente, sempre feliz e agradecida. Tanto que a gente vê o esforço dela de trabalhar nesse shopping que ficava bem distante da casa dela. Ela morava numa área rural, bem afastado mesmo, com estrada de chão, com mata em volta. Era pelo menos 2 horas de percurso até ela chegar no trabalho dela. Foi nessa noite, 26 de fevereiro, que nós conhecemos a Vitória, já infelizmente a última noite que ela viveu. O pai conta que naquele dia ele não poderia ir buscar ela e ele pediu que ela ficasse na casa de uma das irmãs dela, que era um pouco mais próxima do trabalho, só que ela falou que não queria, que ela queria ir para a casa dela e que ela ia pegar o ônibus. O que acontece? A partir desse momento a gente vê ela saindo do shopping e indo para o ponto de ônibus. Ali a gente já tem as imagens da câmera, né? Então você vê ela atravessando ali a rodovia. É um pouco pesado assim para mim, que sou mãe, assistir aquela cena, porque é uma menina tão pequena, tão frágil, né? Tão vulnerável ali sozinha. Já não era cedo, né? Já era tarde da noite. Então ela atravessa a rodovia e fica esperando seu ônibus. O tempo inteiro que ela está nesse ponto de ônibus, ela está em contato com uma amiga por WhatsApp. Enquanto ela está ali no ponto, coisas estranhas começam a acontecer com ela. Olhando essas imagens, a gente pensa, por que aquela menina está sozinha ali? Por que não tem ninguém para buscá-la? Por que aquilo está acontecendo? Mas a gente tem a explicação. O pai sempre a buscava de carro, mas justamente naquele dia ele não a buscou, porque o carro dele estava no conserto. E as coisas infelizmente acabaram do jeito que a gente já sabe. Mas então ela estava no ponto e ela começa a contar para a amiga que tinha 2 caras que ela estava com a impressão de que eles estavam seguindo ela e que ela estava um pouco assustada com isso. A amiga então pede que ela tire uma foto desses homens e mande para a amiga para ver quem são. Só que ela fala que não ia tirar fotos porque ela tinha medo que os caras a flagrassem tirando as fotos e reagissem da pior forma possível. Então chega o ônibus, tem imagens dela subindo no ônibus, um desses caras sobe no ônibus junto com ela, o que a deixa um pouco assustada, só que ele desce não no mesmo ponto que ela desce e ele desce um ponto depois. E ela inicia já o trajeto para ir para casa, ela já estava perto de casa inclusive, isso também é muito triste, saber que ela já estava perto de casa. Então ela relata para a amiga que um carro tinha passado com vários homens, acho que 4 homens, e esses homens estavam mexendo com ela. Ela manda o áudio assim, um pouco assustada, né? Ela era só uma menina, era tarde da noite, uma região remota, tá?
Vale destacar que aquela região ali perto da casa dela é rural, é assustadora, é escura, é uma iluminação pobre. Dá um aperto no coração saber que ela fazia aquele trajeto sozinha. Talvez ele tivesse acostumado, né? Mas enfim, para quem não vive dessa forma, é um pouco chocante ver aquela região bem hostil. E aí ela fala para a amiga que esse carro foi embora, que eles não fizeram nada, que eles tinham se afastado dela. Mas depois ela fala para a amiga que eles voltaram e que estavam vindo na direção dela e que ela estava com medo. A gente tem esse áudio, vou colocar na edição. Passou uns caras no carro e eles falaram, e aí, vida, e tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, eu vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ele estava do ônibus, só que nenhum deles desceu no mesmo ponto que eu. Então, tá de boas, não tem problema. E também dá um aperto, gente. Esse canal aqui não existe sem sentimentalismo, tá? Isso aí não tem, porque eu sou um ser humano, eu sou mãe e eu sinto muitas coisas. Então me deu um aperto no coração de ouvir o áudio dela, porque ela fala pra amiga assim, como se aquilo tivesse sido apenas um engano, uma história pra contar. Ela imaginava realmente que aquilo tudo tinha sido só uma besteirinha e que já tinha acabado. Ela achava que tudo ficaria bem, né? E infelizmente a gente sabe que não ficou. Então, depois disso, ela para de mandar mensagens para a amiga não recebe mais nada e ela não foi mais vista, tá? Quando questionado o pai de que maneira ele reagiu, já que ela não chegou em casa, o pai fala que ficou cuidando do horário, que ele viu mais ou menos, sabia mais ou menos o horário que o ônibus chegava. Então, quando ela não chegou, ele tentou entrar em contato com o pessoal da linha do ônibus para saber se o ônibus tinha quebrado, se tinha acontecido algum acidente, se tinha acontecido alguma coisa que impedisse a Vitória de chegar em casa, mas parece que não tinha acontecido nada. Então eles saem para procurar com a irmã e aí já decidem colocar ela como desaparecida, que algo deveria tá acontecendo para ela não chegar em casa. Então já estamos no dia 27 de fevereiro de 2025. À noite ali que ela desapareceu, foi visto um veículo, no mesmo horário ali que ela estava voltando para casa. Esse veículo que estava incomodando ela, que tinha uns caras, ele foi visto por diversas testemunhas. E isso tá tendo efeitos até agora, em março, que eu tô contando para vocês. Tem muitas coisas acontecendo nesse caso. Vocês não têm noção, gente. Só fiquem aqui para entender comigo, tá? Então, no dia 27 de fevereiro, no dia seguinte, iniciam-se as buscas para procurar a Vitória e para entender o que tinha acontecido com a Vitória. Era um mistério completo, gente. Não foi achado nada. Então começaram, obviamente, as buscas lá pela última região que ela foi vista. Reunindo voluntários, funcionários da segurança pública, tinha drones, foram no total mais de 100 pessoas procurando por essa menina ali na mata, ali na região. Quando passou uma semana, a polícia estava procurando com os cães adestrados, cães farejadores, né, treinados para encontrar coisas de corpo humano, né, encontrar corpos humanos. Enfim, um desses cães encontrou o corpo da Vitória, tá? Infelizmente, sem vida. Aquele corpo nos contava uma história muito triste, gente. Nossa, meu Deus. O corpo já estava num avançado estado de decomposição e não foi um crime aleatório, assim, não foi uma morte, tipo um disparo ou um golpe de Tramontina, não foi. Foi muito pior do que vocês imaginam, tá? Primeiro, que ela estava sem roupa, ela estava nua. Então, um crime desse com a menina de 17 anos já é matar de novo, né? Deixar a menina nua. Ela estava com a cabeça raspada. Também é mais uma forma de matar, de agredir aquela menina. Ela tinha golpes de Tramontina no rosto, no pescoço e no tórax, tá? Golpes muito violentos que quase decapitaram a menina, tá? Ela tinha sinais de tortura. Ai, meu Deus, uma tristeza, gente. Quem acompanha True Crime sabe que esse tipo de crime, esse tipo de ferimento, né, conta uma história, gente. Até o jeito que as pessoas tiram a vida das outras é muito característico. É uma assinatura. Então, essa coisa dela estar nua, da cabeça raspada, do nível de violência, do que eles estavam tentando destruir nela, que era o seu rosto, a sua identidade, então mostrava ou um sinal de um possível crime passional, né, que é um crime que envolve sentimento, que envolve um envolvimento entre o assassino e a vítima, não é um crime aleatório como o latrocínio, é uma coisa que o assassino tenta
destruir a existência do outro, não só literalmente, mas destruindo seu rosto. Ou também especulou-se que ela poderia ter algum tipo de envolvimento e acabou sendo vítima do tribunal do crime. Isso mais tarde acabou não ganhando força, mas inicialmente foi falado nisso sim, e é por isso que eu estou passando dessa forma para vocês. Então inicia-se a investigação. Investigação mais bagunçada que eu já vi na minha vida. Não criticando, quem sou eu para criticar alguém? Mas é porque era um cenário confuso, muitas direções, muito mistério, gente. Parece uma coisa assim de filme de terror, tá? Então, inicialmente ficaram nisso. Crime passional, crime de vingança ou tribunal do crime, certo? Inicialmente já foram ouvidos mais de 11 testemunhas, isso no início, tá? Agora já deve estar muito mais. 2 carros apreendidos, tá? E vamos começar a falar dos suspeitos e dos envolvimentos que eles tinham com a menina Vitória. Primeiramente o Gustavo, ex-namorado, né? Ex-namorado, ex-marido, ex-amante, essas pessoas já têm um lugar reservado ali na lista de suspeitos, porque tem muita chance de estarem envolvidos. Ainda mais num provável crime passional. O que ele tinha a ver? Um dos carros que estava seguindo essa menina, que a última noite da vida dela foi uma noite extremamente movimentada, um dos carros que estava seguindo ela estava na posse do Gustavo, do ex-namorado. Ele prestou depoimento, foi pedido a prisão preventiva dele, que é aquela prisão preventiva, como diz o nome, que é pro cara ficar ali presinho, não atrapalhar a investigação, não interferir, não fugir. Só que a justiça negou e ele acabou sendo liberado. Nesse meio tempo foi descoberto um lugar onde teria sido o possível cativeiro da Vitória, tá? Até o momento em que eu li as últimas notícias, não sabiam se ela tinha sido morta já no dia que ela desapareceu ou se ela ficou mais 2 dias viva e só depois perdeu a vida. Porque o corpo dela só foi encontrado 7 dias depois. Então, entre o dia que ela desapareceu e esses 7 dias depois, muita coisa pode ter acontecido. Um outro suspeito extremamente improvável e extremamente erroneamente colocado nessa lista foi o Carlos Alberto, que é quem? O pai da Vitória, tá? Por que o pai da Vitória foi parar nessa lista de suspeitos? Quando eu vi ele na reportagem depois, a minha única vontade era de encontrar esse homem e dar um abraço nele, porque você vê que ele tá despedaçado. Mas, inicialmente, ele foi visto pelas pessoas como um pai que estava agindo muito friamente, não demonstrava emoção, revolta, indignação, nada muito forte por ter perdido a filha de uma maneira tão brutal. Umas atitudes ali que eles não consideraram que era de um homem, de um pai em luto, né? Não é que seja um fiscal de sofrimento, mas por mais que as pessoas sofram de maneira diferente, pode ser que um fique em choque, pode ser que um chora. Eles esperavam algumas reações dele e não tiveram. E após a morte da Vitória, ele teria pedido ao prefeito um terreno para a família. O que para algumas pessoas pegou muito mal, ficou parecendo que ele estava querendo ganhar algum benefício em cima da morte da filha. Sendo que as pessoas não sabem de nada. Eu, que estou aqui fazendo vídeo, não sei de nada sobre a intimidade dessa família, desse homem. E a gente especula, vocês sabem como funciona a internet. E também como estava sendo conduzida a investigação. O delegado achou por bem colocá-lo na lista de suspeitos, sendo que ele nem tinha dado o depoimento dele. O advogado falou que ele nem sequer tinha tido a chance de prestar um depoimento oficial. Outro motivo dele ter ficado como suspeito foi que ele omitiu que ele ligou para a filha dele na noite em que ela não voltou para casa. Eu acho que ele esqueceu de contar. E ele era o pai dela. É óbvio que quando ela não chegou em casa no horário esperado, ele começou a ligar loucamente para ela. Mas a investigação não interpretou dessa forma. Então, como eu já falei para vocês, na noite dos fatos foi visto, seguindo a Vitória, o carro que pertencia ao ex-namorado dela. Segundo a própria polícia, gente, não sei o que estou falando, tem muita chance do Gustavo estar, de uma maneira ou de outra, envolvido com esse crime, tá? Porque ele teve várias falas contraditórias, em que demonstrou não estar falando a verdade. Ele falou que o carro estava emprestado para um amigo, só que ele se embabacou todo, né? Que é amigo, como é que funcionam as coisas. E ele acabou entrando na lista de suspeitos, mas depois ele acabou sendo liberado. Só para vocês entenderem o quão conturbada foi a última noite da vida da Vitória, olha só a lista inicial de suspeitos, tá? Gustavo Vinícius, o ex-namorado dela. O Michael, que era um cara que morava ali perto, que era o dono de um Corolla, que estava seguindo a Vitória também naquela noite. Os 2 homens que seguiram ela quando ela saiu do shopping. Outros homens
entraram no ônibus junto com ela e, né, esse motorista aí do carro que estava seguindo ela. Todos esses homens. E vamos focar agora no Michael. O Michael já teve a prisão decretada agora no início de março. O que o Michael tinha de ligação com a Vitória? Ele estava seguindo ela naquela noite. Ele morava ali perto, também, segundo a polícia, fortes indícios de estar com envolvimento no caso. Os vizinhos do Michael contaram umas coisas interessantes. Falaram que na noite que a Vitória desapareceu, eles escutavam uns gritos estranhos vindo lá da casa dele. Os vizinhos também falaram que ele costumava estacionar o seu carro na rua. Mas naquela noite ele ficou se movimentando com o carro, ele entrava na garagem, saía com o carro, entrava na garagem, saía com o carro diversas vezes, o que para eles soou estranho. O Michael utilizou a sua esposa como álibi, dizendo que estava com ela durante os momentos em que a Vitória desapareceu. Porém, a esposa disse que não estava com ele, que ela estava na casa da mãe dela e que tudo que ela teve dele foi uma mensagem, né? Uma mensagem no celular, provavelmente um WhatsApp. Então, o álibi dele caiu. Foi encontrado sangue no Toyota, o carro dele. E esse sangue foi enviado para ser examinado, para ver se pertencia à Vitória, só que esses exames não ficam prontos do dia para a noite. Em todas as fontes que eu li dos grandes portais, diziam que precisaria de um mês ali para obterem os resultados. Com tanta gente assim envolvida, a polícia fez a triagem e focou na linha de investigação. Duas perguntas principais. Motivação. Quem tinha a motivação para matar a Vitória? Ainda mais de uma maneira tão simbólica, tão característica, tão específica. E acabou focando, né, no Gustavo, o ex-namorado. Esse Michael, que foi visto seguindo ela e morava perto de onde o corpo dela foi encontrado, tá? Alguns lugares eu vi 2 quilômetros, outros lugares eu vi 5 quilômetros, mas acho que era 2 quilômetros, que era perto. E o Daniel, que era um cara que era ali próximo da família, meio que vizinho, também ficou na lista de suspeitos, está na lista de suspeitos porque ele também foi visto ali dentro do carro que estava seguindo a Vitória. E no celular dele tinha vídeos. No celular dele haviam sido feitos vídeos da Vitória na rua. Então isso é extremamente significativo para essa investigação. Até o momento estavam aguardando o DNA do sangue que tinha sido encontrado no carro para ver se era compatível com a Vitória. Os caras que assediaram ela lá na rua do shopping tinham sido descartados como suspeitos, pois além do assédio, né? Assédio é crime, mas por fora do assédio eles não tinham nenhum envolvimento com a Vitória ou com o crime, então eles foram descartados. O pai da Vitória foi oficialmente descartado e praticamente pediram desculpas. E na hora lá eles acharam estranho o comportamento dele, mas esse tipo de coisa não pode se julgar. Luto não é igual, sofrimento não é igual, as reações das pessoas não são iguais, né? Até porque isso não significa muita coisa, né? Não vamos esquecer que Suzane von Richthofen chorou compulsivamente no velório dos seus pais, a quem ela mesma tinha matado. Então, se a gente for julgar por essa lógica, não é uma ciência exata. 12 de março, que esse vídeo está sendo gravado, então a polícia estava focada nesses 3 nomes, Daniel, Gustavo e Michael, tá? Esse Gustavo Vinícius de Moraes, o ex-namorado, ele inclusive tinha falado para a polícia que estava há meses sem ter contato com a Vitória. Só que na noite que desapareceu, a Vitória pediu a ajuda dele. E quando foi liberado ali, foi quebrado o sigilo das ligações telefônicas, das linhas telefônicas, foi revelado pela geolocalização que o Gustavo estava próximo à residência da Vitória. Então, isso também merece uma atenção especial. Além dele ter, né, mentido que não tinha contato com ela, sendo que tinha uma ligação para ela na noite que ela desapareceu. O Michael, que era o dono do carro que seguia ela, o carro dele foi apontado, né, por várias testemunhas como estando presente lá no momento do crime. O Michael já está preso, estamos aguardando a investigação avançar. Tudo que tiver de novidades, vou fazer um apanhadão e trazer aqui no canal, porque esse caso, como eu falei, investigação mais nebulosa, uma das mais nebulosas que eu já vi na minha vida, muito confusa, muitas linhas, muita coisa acontecendo e poucas respostas. Uma coisa interessante que eu queria falar para vocês
foi que a reportagem, eu não lembro de qual canal, gente, se foi da Record, foi conversar com o pai da Vitória e perguntaram para ele sobre essa questão do Tribunal do Crime, se teria chance dela estar envolvida com algo, porque a forma que o corpo dela foi encontrado foi muito característico. Ele disse que com certeza foi outras pessoas ali da região que fizeram isso com ela, mas que mataram ela dessa forma justamente para parecer que foi o Tribunal do Crime. E eu achei bem interessante isso, porque ele mora lá, né? Ele sabe o que está falando. Outra coisa também, que um dos 3 principais suspeitos, que é o Daniel, que é amigo da família, ele e os outros 2 suspeitos, Gustavo e Michael, todos se conheciam, a ponte entre eles era a Vitória. Existem os rumores, tá? Não li em nenhum site oficial, mas existem os rumores de que esse Daniel seja o atual namorado do Gustavo, o que coloca uma motivação, porque de repente ele possa ter cometido esse crime como um crime passional, como um crime de, sei lá, de inveja, de perseguição, de ciúmes, por ele ser o atual do Gustavo, que é ex da Vitória. Então, a gente não tem como saber todas as conversas, a gente não tem como saber tudo o que acontecia. Cada vez mais vão sendo liberadas informações, coisas vão sendo descobertas. Hoje eu já vi uma reportagem que mostrava o quartinho da Vitória, a gente já pôde entender um pouquinho mais de como ela era, e a gente só pode lamentar mais, né, gente, e esperar do fundo do coração que haja justiça, porque parece que esse crime está bem enrolado. Não sei se tem gente grande envolvida, gente muito rica, gente muito poderosa, ou se realmente são pessoas lá da comunidade, como desconfia o pai da Vitória. Tudo que a gente espera é que a justiça seja feita e que uma tragédia dessa não seja em vão, né? Que a família possa encontrar paz, encontrar uma conclusão. A gente sabe que nada vai trazer ela de volta, mas pelo menos a sensação de trazer uma conclusão e de trazer justiça para quem fez uma atrocidade dessa. É terrível, gente, pensar nela, assim. Eu fiquei olhando as fotinhas dela, eu como mãe, né? Eu tenho uma irmã também com a idade parecida com a dela, então dói muito o coração. Eu me vi muito naquela menina, assim, novinha, trabalhando para ter as coisas, sonhando com um futuro melhor. Uma menina de classe baixa, como eu sou, como eu sempre fui. Então, é uma dor especial ver que uma menina assim perdeu a vida tão precocemente, de uma maneira tão terrível. Tá? Então, estamos aguardando as atualizações. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.